Paz, queridos, sou o pastor Márcio Budu, da Paróquia das Missões. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo no livro do Apocalipse. E desde já sejam todos bem-vindos. Espero sinceramente que esse tempo de estudo da Palavra do Senhor seja edificante para a sua vida. E Deus possa ministrar o seu coração através da palavra dele. Amém? Vamos orar e entregar esse tempo nas mãos do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, entregar a Ti as nossas vidas no Teu altar e Te pedir, Pai, que o Senhor esteja iluminando as nossas mentes e corações através do Teu Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua palavra e especialmente, Pai, nos lembrarmos dela quando tivermos a oportunidade de praticá-la. Em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, nos proteja, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, e que possamos ter um tempo aqui de reflexão e edificação através da Tua palavra nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem-vindos todos. Já estou vendo aí irmão Socorro. Estamos quase terminando já o livro do Apocalipse. Esse é um capítulo bem interessante. Na verdade, um capítulo que eu estava querendo muito chegar nele desde o início do nosso estudo, porque ele vai nos dar a oportunidade de tratar sobre algumas visões, algumas interpretações, pontos de vistas sobre Luciano, bem-vindo, amém, a Gilmere também, sobre a questão do milênio e do arrebatamento, né? Então são várias visões a respeito do milênio em relação à volta de Jesus, e também em relação do arrebatamento em relação à grande tribulação. Então, na aula de hoje, nesse estudo de hoje, nós vamos fazer comentários sobre essas diferentes visões a respeito do milênio e a respeito do arrebatamento, não é? Repetindo, o milênio em relação à volta de Jesus e o arrebatamento em relação à grande tribulação, não é? O assunto de hoje nos permite comentar sobre esses assuntos. Amém? E por isso, esse capítulo 20 do Apocalipse é um dos mais polêmicos. É um dos mais polêmicos do livro, porque justamente por conta dessas diferentes interpretações, diferentes visões a respeito desse assunto, não há consenso entre os pastores, entre os cristãos em geral, sobre esse assunto. E muitos divergem na forma de interpretar esse assunto. Eu particularmente tenho o meu ponto de vista já estabelecido sobre esse assunto, mas irei falar de todos eles aqui hoje, né, de todos os pontos de vista. E bem-vinda, Janda, estou vendo Janda já por aí, né? Irei falar de todos os pontos de vista sobre esse assunto, e você pode concordar comigo ou não, você pode escolher o seu, fique bem à vontade. Amém? Então, vamos começar fazendo a leitura do texto, e então nós vamos comentando. Eu gostaria de ler pelo menos até o versículo 6, do 1 ao 6, a gente comenta essa primeira parte e depois nós comentamos o restante.
Eu particularmente tenho até, adianto para vocês, eu tenho por exemplo, sobre esse assunto também, como eu já tinha comentado no grupo nosso, bem-vinda Cleide, eu tenho uma visão diferente do Hernandes também sobre esse assunto. Isso. Então vamos lá. Hoje o assunto está bem recheado. Bem-vindo, irmã Lourdes. Paz. Coisa boa, Janda. Amém. Então vamos iniciar a leitura. Apocalipse, capítulo 20. Todos deixem suas Bíblias abertas. Apocalipse, capítulo 20. E nós vamos, então, fazer a leitura e comentar. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do Evangelho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Amém? Então, uma coisa para a gente perceber aí nesse texto de uma forma clara: quem vai participar do milênio? O texto está claro aí, falando que só irão participar do milênio aqueles que morreram durante a grande tribulação. Vocês entenderam isso junto comigo? Versículo 4, ele diz, olha, vi também tronos e neles sentaram aqueles que deu autoridade para julgar, e eu vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, isto é, foram contemporâneos da besta. Bem-vinda, Gilaine. Contemporâneos da besta, isto é, do anticristo, que vai governar o mundo inteiro. Nem tampouco a sua imagem, eles não adoraram a besta, não adoraram a imagem da besta, versículo 4, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Esses aí são os que vão participar do milênio, ou seja, quem vai participar do milênio? Todos que viveram no período do anticristo e morreram nesse período ou foram arrebatados, né, no final desse período, todos que presenciaram o governo do anticristo e participaram da grande tribulação. Vocês estão entendendo isso? No versículo 5, ele diz aí de uma forma bem clara: os restantes dos mortos
não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Boa noite, Carminha. Bem-vinda. Então ele está falando aí, todos que morreram antes do período do anticristo se iniciar, eles não ressuscitaram para participar do milênio. Só participou do milênio, só ressuscitou para participar do milênio os que morreram no período da grande tribulação, no período do governo do anticristo, mais especificamente no período do governo do anticristo. Vocês estão entendendo isso? Primeira coisa para a gente observar aí sobre o milênio. Agora, ele está falando aqui, deixa eu só, isso. Ele diz que viu descer, versículo 1, viu descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então, esse anjo aí que tinha a chave do abismo, ele está falando que o abismo estava fechado, né? Tinha aí uma chave, tinha uma corrente que poderia ser aberta. Esse anjo tinha a chave do abismo e uma grande corrente. E diz aqui que ele segurou o dragão e a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então ele fechou o abismo e prendeu lá o dragão, o Satanás, por 1000 anos. Certo? O Satanás ficou preso lá por 1000 anos. Esse anjo aí se refere a um anjo de Deus, Ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, que era justamente para prender Satanás aí nesse abismo por 1000 anos. E a própria palavra de Deus diz, que o Senhor Jesus, ele tem as chaves da morte e do inferno, Então, prendeu Satanás por 1000 anos. Esse anjo apareceu com a chave do abismo, aí simbolizando a habitação de Satanás, aí o inferno. Ele prendeu Satanás lá, ele segurou o dragão é o próprio Satanás, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Satanás, bem-vinda, Marlúcia. Satanás ficou preso por 1000 anos. Ele disse que lançou-o no abismo e fechou e pôs um selo para que ele não enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo, certo? Então, aqui está falando que Satanás ficou preso por 1000 anos. Eu vou falar aqui sobre algumas interpretações relacionadas ao milênio, para poder a gente chegar a algumas conclusões, e eu vou falar também o que é que eu penso sobre esse assunto. Então, primeiro, sobre a visão, a interpretação pós-milenista. No pós-milenismo, a segunda vinda de Cristo, ela se dará depois do milênio, depois do milênio. Então, vai acontecer a parte final da era da igreja, e os últimos 1000 anos vai ser considerado o milênio. Então, no final desses últimos 1000 anos da igreja na terra, Jesus vai voltar. Os pós-milenistas acreditam dessa forma. E diz que esses últimos 1000 anos
será um período de grande paz, abundância promovida, né, pelos esforços da igreja, né, em trazer a presença de Deus à terra. Depois disso, Jesus virá. Então, o pós-milenista, basicamente, ele acredita nisso. Deixa eu citar aqui. Olha. Os pós-milenistas, eles creem que o milênio não é um tempo literal de 1000 anos, mas o período de tempo que começa na era da igreja, quer dizer, desde a igreja primitiva até a segunda vinda de Cristo. Esse período todo está sendo caracterizado aqui pelos pós-milenistas como o milênio. Segundo os pós-milenistas, é aquela parte posterior da era da igreja, caracterizada por um grande avivamento, né, e que a presença de Deus irá se espalhar sobre a terra. E no final desse período, Jesus irá voltar. Jesus irá voltar a um mundo que respondeu ao chamado do Evangelho. Estão entendendo? Os pós-milenistas acreditam nisso, mas também tem uma linha de interpretação chamada de amilenista, né? O que é que os amilenistas acreditam? Olha aqui. O amilenismo também acredita que o milênio não é literal, que é uma época em que se começa também no início da igreja e vai até a volta de Jesus. Então, o amilenista, ele não acredita no milênio, né? A segunda vinda de Cristo se dará o fim da época da igreja e não existe milênio na terra. Estritamente falando, os amilenistas creem que a presente condição dos justos no céu é o milênio. Os amilenistas acreditam que não vai ter um milênio na terra, mas o milênio vai ser no céu, esse período aí de 1000 anos. Não haverá um milênio terrestre. Já os pós-milenistas, eles acreditam que o milênio vai ser na terra os últimos 1000 anos da era da igreja. Estão entendendo? E Jesus vai voltar no final desses 1000 anos, que vão ser 1000 anos maravilhosos aqui na terra, antes de Jesus voltar. Já depois desses acontecimentos todos, da grande tribulação. Então, é como se esses pós-milenistas acreditassem, por exemplo, que os cristãos vão participar aí da grande tribulação, vão sobreviver, e depois disso a terra vai se converter e vai ser tudo maravilhoso por 1000 anos, e Jesus então voltará. Para o amilenista, a era da igreja vai terminar num tempo de convulsão, e Jesus vai voltar no final desse tempo de convulsão, um tempo de muita tribulação, e haverá a ressurreição e o juízo, e depois a eternidade. E o milênio não será na terra, será lá na glória. E tem os pré-milenistas, e os pré-milenistas, eles acreditam que a segunda vinda de Jesus vai acontecer antes do milênio. Novamente, o milênio é esse período de 1000 anos, que está descrito aí em Apocalipse 20, né? Os pré-milenistas, eles acreditam que Jesus vai voltar antes do milênio e no final da grande tribulação, né? Ou no meio da grande tribulação. Muito provavelmente no final das trombetas,
que é o período aí final daqueles que iriam se arrepender, irão se arrepender. Então, a era da igreja termina no tempo da tribulação, desde a igreja primitiva até agora, termina no tempo da tribulação, e Jesus volta à terra e estabelece e dirige o seu reino por 1000 anos na terra. A ressurreição e o juízo dos não salvos, depois vem a eternidade. Primeiro vai ter o milênio, depois o juízo dos não salvos e depois a eternidade na Nova Jerusalém. E a interpretação aqui do pré-milenista acredita que é um período de 1000 anos literal. O pós-milenista também, como os últimos 1000 anos antes da volta de Jesus. Mas o amilenista não acredita que esse tempo é literal. Não é 1000 anos, é um tempo simbólico. E que esse período não vai ser na terra, vai ser na glória, como a vida eterna. Vamos lá. Então, o meu ponto de vista é o pré-milenista. Eu sou pré-milenista. Eu acredito que Jesus irá voltar antes do milênio e no final, ou quase no final da grande tribulação. E que o período do milênio é um período literal, será um período de 1000 anos de fato. Agora, sobre o arrebatamento da igreja, tem várias interpretações também. Sim, vai vir nos ares, exatamente. Vai vir nos ares, exatamente. Deixa eu pegar aqui aquele texto de 1 Coríntios 15. Vocês lembram dele? Nós já citamos várias vezes aqui. 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Olha aí. Então, aqui está falando, nesse texto está falando claramente que o arrebatamento vai acontecer ao ressoar da última trombeta. E a última trombeta é a 7ª trombeta. Mas tem um outro texto complementar sobre o arrebatamento, e que é o texto que fala especificamente da palavra arrebatamento, porque ali está falando que nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos, e se referindo ao arrebatamento, mas é o texto de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, 16, ele diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Olha aí, irmão Socorro. 1 Tessalonicenses 4,16, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Está vendo aí, irmã Socorro? Então ele está falando aí
né? Os mortos ressuscitarão primeiro. Nesse texto de Apocalipse capítulo 20, vai dizer que os únicos mortos que irão ressuscitar nesse tempo irão ser os mortos que morreram no período da grande tribulação. E trata desses mortos como a primeira ressurreição. Ele diz que vai ter uma segunda ressurreição. E nessa segunda ressurreição vai ser para Nova Jerusalém, para a glória eterna. Mas os mortos que irão ressuscitar nessa primeira ressurreição dos mortos vão ser os mortos que morreram no período do anticristo. Ele diz que os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós que estivermos vivos, se estivermos vivos nesse período, nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Vamos encontrar o Senhor nos ares, entre as nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então tá aí 2 textos aí para enriquecer o nosso estudo. 1 Coríntios 15, 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Agora, amém. Então, sobre o arrebatamento, tem várias interpretações aí, visões baseadas na Bíblia, todas elas têm versículos aí que servem de base. Daria muito tempo aqui para a gente analisar cada um desses versículos, mas eu vou citar aqui para vocês. Tem pessoas que acreditam que o arrebatamento vai acontecer antes da grande tribulação. Essas pessoas, essa corrente de pensamento é chamado de arrebatamento pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista quer dizer antes da grande tribulação. Eles afirmam que a igreja não passará pela grande tribulação, se baseia naqueles versículos que diz que Deus vai guardar o seu povo, né, da tribulação que está para vir, mas guardar no sentido de salvar, né, no sentido de preservar, e não no sentido de não permitir que eles passem pela grande tribulação. E só um grupo do povo de Deus que não vai passar pela grande tribulação, que são aqueles 144 mil que nós já falamos. Tem também a turma que acredita no arrebatamento mesotribulacionista, quer dizer, que o arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação, né? Provavelmente aí na metade ou pouco antes da metade, pouco depois, vai depender aí, né? E tem a turma que acredita no arrebatamento pós-tribulacionista, quer dizer que o arrebatamento vai acontecer, que o arrebatamento vai acontecer no final da grande tribulação, e que os crentes irão passar por toda a grande tribulação, inclusive a parte dos flagelos, né, das 7 taças do vinho da ira de Deus que serão derramadas sobre a terra. Então, e tem a turma aí que acredita no arrebatamento parcial, né, que somente os crentes considerados dignos serão arrebatados da ira, antes da ira de Deus ser derramada sobre a terra, e os que não tiverem sido fiéis permanecerão na terra durante a grande tribulação toda, até que se inicie o milênio, certo? Então, amém, José Luz, Deus abençoe, bem-vinda. Então, o meu ponto de vista sobre o arrebatamento é mesotribulacionista. Eu acredito que o arrebatamento vai acontecer no meio da grande tribulação, nem antes e nem depois, né? E também não acredito no arrebatamento parcial, não. Acredito que aqueles que estiverem caminhando com o Senhor serão arrebatados, até porque a salvação é pela graça. Amém?
Dito isto, não sei se deu para todo mundo ter uma noção do que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o milênio, um período de 1000 anos. Em Apocalipse capítulo 20, ele diz que nesse período de 1000 anos o diabo não vai ter nenhuma ação sobre ninguém. O diabo não vai agir, não vai haver nenhuma influência demoníaca sobre as pessoas. O diabo vai ser preso por 1000 anos. O que é que a gente pode entender desse período? Se o diabo vai ser preso, como é que ficam os nossos pecados? Os nossos pecados não vão ser mais, nenhum deles, por influência do diabo, mas pode ser sim por influência da nossa própria carne. Então é um período milênio, pode ser considerado um período de teste. Amém, Patrícia, bem-vinda. Um abraço, Igor. Então, um período de teste, em que só vai passar por esse período quem participou da grande tribulação, que é um período muito difícil, que quem passar por esse período, só quem passou pelo período da grande tribulação no tempo do governo do anticristo é que vai participar do milênio. Então, Deus determinou esse período. Obrigado, a recíproca é verdadeira. Deus abençoe vocês grandemente, amém. O diabo vai ser retirado da terra, nesse período de 1000 anos. Não vai haver nenhuma influência maligna. Então, vamos dizer assim, Sabino, boa noite, Deus abençoe, bem-vindo. Não vai haver nenhuma influência maligna nesse período do milênio, E é como se fosse assim, olha, agora o que vocês fizerem de errado, amém, o que vocês fizerem de errado, não foi o diabo, foi vocês mesmos, a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne, que muitas vezes nos conduz a pecarmos, mas não vai haver mais nesse tempo pecados influenciados pelo maligno, pelo diabo, porque ele vai ser aprisionado, ele não vai agir nesse período por 1000 anos. Então, eu entendo que esse período de 1000 anos, de fato, ele vai acontecer, na terra. Por quê? Porque se o diabo não vai agir por 1000 anos e depois vai agir por pouco tempo, ele vai ser solto por pouco tempo, como é que o diabo vai ser solto no céu? Eu não vejo possibilidade para isso, até porque no céu não tem espaço para o diabo, Então o diabo ele age na terra, Então eu vejo que o milênio ele não vai ser no céu, como acreditam os amilenistas. Então eu não vejo possibilidade disso acontecer no céu, porque aqui fala claramente no versículo 3 que ele vai ser preso por 1000 anos, depois ele vai ser solto por pouco tempo. Então, e nunca houve um período tão longo na história, nem nunca haverá, sem uma ação do diabo. O diabo continua agindo, e ele vai continuar agindo, até porque quanto mais perto está do fim dos tempos, a Bíblia diz que pior vai ficando a nossa situação aqui na terra, mais falsos profetas vão ter, menos amor, mais egoísmo, mais ganância, mais ambição, mais violência, mais intolerância e tantas coisas aí, mais prostituição, a desonestidade. Então, assim, o que é que podemos concluir disso tudo? É que o milênio, eu acredito que é um tempo literal, verdadeiramente de 1000 anos, que vai acontecer na Terra, depois que tudo
todo o juízo de Deus for consumado sobre os ímpios. Aqueles que morreram durante a grande tribulação, ou os que foram arrebatados no final da grande tribulação, no final não, no meio da grande tribulação, mais para perto do fim, mas não no final, podemos dizer aí no meio da grande tribulação, que é exatamente na sétima trombeta, como diz Apocalipse 15:52, então esses aí irão participar do milênio, porque eles viveram um período muito turbulento, onde houve muita ação do diabo, e é como eu creio que Deus ele reservou esse período e esse tempo para dizer assim, pronto, agora vocês vão ter 1000 anos de paz, 1000 anos de tempo de paz, de tudo maravilhoso, não é? Jesus reinando nesse tempo ali, ao lado desse povo todo, né, como um teste se esse povo permanece fiel ao Senhor nesse período em que não há nenhuma ação do diabo, porque provavelmente pode ter havido aí, durante esse tempo da grande tribulação, por causa do sofrimento, pessoas que fraquejaram na fé por conta de uma forte ação do maligno, mas que o Senhor resolveu pegar, né, essas pessoas e levar para o milênio, para que houvesse aí um teste final, né, em que ao final do milênio essas pessoas irão ser confirmadas como salvos, né? É o que dá a entender aí, por que Deus preparou esse período de 1000 anos sem a ação do diabo, e depois no finalzinho desse período de 1000 anos, Deus permite que o diabo seja solto para tentar essas pessoas, para tentar levar algumas dessas pessoas para o lado dele, não é? Vocês estão entendendo isso? Então, quem vai participar do milênio? Ficou bem claro já, não é? Todos que que estavam vivos na terra no período do governo do anticristo, versículo 4, né? Fala sobre isso. E o versículo 5 fala que os mortos que morreram antes do anticristo assumir o poder, eles não irão ressuscitar para participar do milênio, porque essa é a primeira ressurreição e haverá uma segunda ressurreição dos mortos para a vida eterna. E ele diz aqui, bem-aventurados são esses que têm parte na primeira ressurreição, e sobre estes a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Ele está falando aí que é uma palavra de garantia, né? O que dá a entender aí de uma forma clara nesse versículo 6 é que esses que irão participar do milênio, apesar de estarem participando dessa espécie de teste, eles estão garantidos que irão ser salvos, porque eles são sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Cristo por 1000 anos. O que é que vai acontecer aqui no versículo 7? Aquilo que nós já tínhamos comentado. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Então, está falando aí da terra. Então, o milênio vai ser aqui na terra. Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações. Quer dizer, Satanás vai tentar seduzir, corromper. Nós estamos estudando Apocalipse, capítulo 20, Patrícia. Capítulo 20, versículos, estamos no 7 a 10 agora, né? E ele sairá tentando seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, e o número dessas é como a areia do mar. As pessoas que estão participando aí do milênio, Satanás vai tentar corromper, né? E isso. É como se ele quisesse aí frustrar os planos de Deus, né? Limitando aí o alcance da salvação. Os 4 cantos da terra denota aí o mundo inteiro, né? E
Gog e Magog são... Gog é o príncipe de Magog, que representa governantes e povos que se aliaram com Satanás em rebelião contra Deus. Isso que ele fala aí do Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja, o número dessa é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, aí Satanás vai ser solto por pouco tempo, vai tentar seduzir aí, corromper esse povo de Deus na terra que está participando do milênio, e pelo texto do versículo 6 já fala que ele vai ser frustrado, ele não vai conseguir ser bem sucedido nessa intenção dele de corromper esse povo, e depois ele vai ser... Olha, cidade querida, desceu do céu, porém fogo do céu e os consumiu. Então desceu fogo do céu, fogo de Deus, e consumiu o Satanás, e ele foi lançado para dentro do lago que arde com fogo e enxofre, que é o inferno. Na verdade é o lago de fogo eterno, é o lago, não é isso? Exatamente, é o lago de fogo eterno, onde já estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, aquilo que a gente comentou ontem, que eu não creio na teoria da aniquilação dos ímpios, de que Deus é tão bom que ele vai deixar que os ímpios sofram no inferno por pouco tempo, depois ele vai aniquilar o inferno e os ímpios, isso vai tudo desaparecer, porque Deus não vai permitir que haja sofrimento eterno para ninguém. Mas de fato o texto está falando aqui que eles serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, que é um simbolismo aí, uma palavra que simboliza por toda a eternidade, é um sofrimento eterno de fato. Então, isso. Então, Satanás vai ser solto no final do milênio, vai tentar seduzir as nações, não vai ser bem sucedido na ação dele, porque no versículo 6 fala que esses não sofrerão a segunda morte, os que estão participando do milênio não sofrerão o dano da segunda morte, quer dizer, não terão a morte eterna. A morte eterna significa ir para o inferno, passar toda a eternidade no inferno. Essa é a segunda morte, que a Bíblia chama de segunda morte ou morte eterna, porque a primeira morte é a nossa morte física, que todos nós passaremos, todos nós iremos morrer, pelo menos uma vez, a não ser aqueles que serão arrebatados. Aí esses aí não irão passar pela primeira morte e nem pela segunda, Então, quando a Bíblia fala de segunda morte, está falando da morte, a morte eterna, a morte que seria aí a morte eterna, que seria aí uma existência eterna no inferno ou no lago de fogo eterno, que a gente vai ver isso mais para frente. Então ele diz aqui, olha só, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. E o mar
deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, não é? E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então viram aí o texto falando aqui nessa parte final de Apocalipse capítulo 20, ele diz aqui, olha, versículo 14, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Por isso que eu falei para vocês que o inferno não é ainda o estado eterno de tormento dos não salvos, não é? Porque o estado eterno é o lago de fogo eterno. O inferno, na verdade, é uma pré-sala do lago de fogo, é uma sala de espera, para onde irão aqueles que morreram sem Cristo, não é? Que morreram sem aceitar Jesus, distante da vida com Deus, né? E após o encerramento de todas as coisas, que é quando vai falar aqui, o próprio diabo, o dragão, vai ser lançado no lago de fogo. Ele ainda não está no lago de fogo, ele está num lugar que podemos chamar de abismo, né? A Bíblia chama de abismo, chama de inferno, né? A Hades, Seol, que significa sepultura, né? Mas o lago de fogo é um local que ainda, vamos dizer assim, vai ser inaugurado, e que vai para o lago de fogo o anticristo, o dragão, que é o próprio diabo, o anticristo, que é a primeira besta, o falso profeta, que é a segunda besta, né? Ele diz aqui que a morte e o inferno também serão lançados dentro do lago de fogo, né? E aí é onde a Bíblia faz uma diferenciação do inferno com o lago de fogo. O inferno é uma coisa, o lago de fogo é outra. Quem são os mortos do mar? Aqueles que morreram em naufrágio. Versículo 13, exatamente. O mar deu o mar aos mortos que neles estavam. Acidente de avião, caiu no mar. Conseguiram resgatar quantos corpos? E os que não conseguiram resgatar? Não é? Ficou no mar. Titanic, quantos corpos foram resgatados? Quantos não foram? Não é? Então, acidentes tanto de embarcação como de aeronaves que caíram nos oceanos, né? E que os corpos não foram resgatados. Então ele está falando aí que o mar deu seus mortos, os mortos que estavam nele, né? Ele diz aqui, ó, que a morte e o além entregaram seus mortos, se referindo aí provavelmente os mortos que neles haviam, mortos que não tem nem lugar para eles, não existe um lugar, né? Vamos dizer, se a pessoa foi cremada, aí espalhou a cinza não sei aonde, onde é que está? O que ele está falando aí é que esses mortos todos apareceram. Os que estavam no mar, que morreram no mar, que morreram, enfim. Essa questão de corpo, de osso, é uma questão que tem muita relação com o tempo, né? Porque se a gente tratar de pessoas que morreram, por exemplo, há 1000 anos, muitas delas não têm mais osso. Tudo virou pó, né? Já se perdeu e não tem mais restos mortais, vamos dizer assim, né? Pouco importa, restos mortais, pouco importa. O que importa é que os que morreram irão ressuscitar, os que morreram em Cristo irão ressuscitar para uma vida eterna, os que morreram sem Cristo serão julgados, né? Passarão pela morte eterna, a segunda morte, e
possivelmente aí inferno e lago de fogo eterno. Oi, Patrícia. E isso, a salvação é pela graça, para os salvos, né? Mas aí está falando daqueles que não receberam a graça. Porque a graça é estendida àqueles que creem, não é? Pela fé. Não é? Nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé em quê? A fé em Deus e no sacrifício de Jesus por nós, confiando nele como nosso Salvador. Nós temos fé que o sangue de Jesus foi derramado na cruz, perdoou os nossos pecados e nos deu vida eterna, mesmo que a gente não merecesse. Mesmo sem merecer essa vida eterna, nós vamos recebê-la, porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados na cruz, né? A graça de Deus, ela alcança aqueles que entregam a vida a Jesus. A graça de Deus não salva todo mundo, ela salva os que creem, né? Então ela está disponível para todo mundo, melhor dizendo, mas nem todo mundo vai crer, né? Se não vai crer, não vai receber a graça, né? Que a salvação, o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, acho que 2:8, se não me falha a memória, ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai ser salvo por obras, né? Mas o julgamento dos ímpios eles serão julgados pelas obras. Os ímpios serão julgados pelas suas obras, mas nós não temos obras, porque os atos de justiça de Jesus se fizeram manifestos em nós. Então, as boas obras de Jesus nos foram imputadas. E diante de Deus nós somos perfeitos em obras. Nós somos santos segundo a lei, através de Jesus. Não porque fazemos tudo certo e cumprimos a lei, porque não cumprimos e é impossível que alguém possa cumprir os 613 artigos da lei. Mas Jesus cumpriu isso e transferiu essa justiça para nós. Por isso que nós dizemos, e o apóstolo Paulo, ele argumenta muito bem sobre isso, que em Cristo somos justos, porque fomos justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Entendeu? Amém. Graças a Deus. Então tá aí. Ele fala aqui desse trono branco, se referindo a respeito de Deus, se referindo aí a esse dia do juízo, cuja presença fugiram terra, céu, e não se achou lugar para eles, e ele viu aqui os mortos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida. E diz aqui que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Mas diz aqui que os que foram para o inferno foram justamente aqueles que não tinham o seu nome escrito no livro da vida. Versículo 15: se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Estão vendo aí? Então, a salvação, quando entregamos nossa vida a Jesus, acontece aí coisas sobrenaturais. Primeiro, o Espírito Santo habita em nós. Passamos a ser templo e morada do Espírito Santo. Depois o nosso nome é escrito no livro da vida, que é o livro aí, é o livro da salvação, é o livro de ouro da salvação, em que se encontram os nomes de todos os que serão salvos. Então, tem um texto claro aí, Patrícia, para a gente entender bem isso. Eu gosto muito desse texto. E com essa eu vou terminar, já estamos 55 minutos.
Quem tiver mais alguma dúvida aí sobre o capítulo 20, pode mandar aí que a gente responde antes de terminar. No Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículos 17 e 18, 19. É um texto bem interessante sobre essa questão de juízo, salvação dos crentes, dos remidos pelo sangue de Jesus, e juízo de Deus sobre os ímpios. Ele diz aqui, podemos ler o 16 também, que é um versículo bastante conhecido, para a gente fortalecer o contexto aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou Jesus a esse mundo, mas Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar. Mas ele vai voltar para julgar. A primeira vinda de Jesus foi para salvar, mas a segunda vinda é para julgar. É o juízo que vai encerrar o tempo, né? Que a gente chama de fim do tempo, ou fins dos tempos. Então, ele veio para salvar, ele não veio para julgar, mas ele veio para salvar. Jesus, na sua primeira vinda, veio para salvar. Versículo 18: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então está vendo aí, de uma forma bem clara, ele está falando aí sobre a questão da condenação eterna relacionada às obras más, né? Então, e está falando que nós, os que somos salvos, que entregaram a vida a Jesus, que encontraram a salvação, que foram perdoados, né, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, esses não serão julgados. Nós não iremos participar do juízo. O juízo é para os não salvos. O juízo não é para os crentes. Por quê? Porque o julgamento já aconteceu, né? A própria Patrícia aí, que é da área de direito, vai entender muito bem isso. O julgamento já aconteceu em Jesus, porque Jesus nos substituiu. A condenação dele não era dele, era nossa. Quem era para pagar pela condenação dos nossos pecados éramos nós. Mas Jesus nos substituiu na nossa condenação, porque ele assumiu os nossos pecados, a culpa dos nossos pecados, dos nossos erros. Jesus assumiu sobre ele. Ele disse: eu assumo a sua culpa, eu vou pagar por isso. E ele pagou. Então Jesus já foi julgado, já foi condenado à morte de cruz, e ele já pagou por essa condenação. Então, quando a Bíblia fala que quem nele crê não será julgado, nós não seremos julgados, porque o nosso julgamento, Jesus já foi julgado em nosso lugar, já foi condenado em nosso lugar, e já pagou por essa condenação que era nossa. Então, quem nele crê não é julgado. Nós não seremos julgados, porque o julgamento já aconteceu em Jesus. E nós recebemos a absolvição pela nossa culpa, pelo nosso pecado, né? A absolvição da nossa condenação, porque Jesus já foi condenado por nós. Ele nos substituiu na pena, né, dos nossos pecados, no sofrimento como punição para os nossos pecados. Ele pagou por isso, ele já sofreu por isso. Então, quem crê em Jesus não vai ser julgado. Nós não seremos julgados, não vamos participar do julgamento, porque o julgamento já aconteceu. Estão entendendo isso? Na pessoa de Jesus.
Mas quem não crê em Jesus, aí sim vai ser julgado. Por quê? Porque continua culpado. Porque continua carregando culpa. E essa culpa que gera condenação. Nesse caso, condenação eterna. Por isso que ele diz aqui no versículo 19, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Absolvidos, exatamente. Amém? É isso. Vocês entenderam? Então, não sei qual é o seu ponto de vista, mas eu sou pré-tribulacionista, quer dizer, sou pré-milenista, mesotribulacionista. Eu acredito que Jesus vai voltar antes do milênio, exatamente aí no momento do arrebatamento, no final ou no meio da grande tribulação, não no final, no meio, ou pouco mais perto aí do final, antes dos flagelos, né? Na sétima trombeta, vai acontecer o arrebatamento e a volta de Jesus. Depois o encerramento, né? A concretização aí do juízo de Deus. E depois o milênio. E depois do milênio, então, vai ser inaugurada o que nós chamamos de glória eterna, que é diferente de céu, como eu falei para vocês. O inferno é diferente do lago de fogo eterno. O inferno é uma pré-sala do lago de fogo eterno. É para onde vão as pessoas que morreram sem Cristo, né? E estão aguardando para ir para o lago de fogo eterno. Assim como os que morrem em Cristo vão para o céu e depois vão ficar aguardando para poder ir para a glória eterna. E a glória eterna é justamente o que nós vamos estudar no capítulo 21. Capítulo 21, que fala sobre a Nova Jerusalém, a cidade santa de Deus, preparada para ser a habitação eterna de todos os salvos do mundo, de todos os tempos. Até aqueles que morreram antes de Jesus nascer, mas esperando a vinda do Messias que iria salvar a humanidade, como muitos judeus fiéis. Então, a Nova Jerusalém vai ser inaugurada. Nós já falamos aqui do Lago Fogo Eterno como o estado eterno dos não salvos, e a Nova Jerusalém, também chamada de Glória Eterna, ou Nova Jerusalém, que é diferente do céu. O céu é outra coisa. Vai ser inaugurada aí, ela tem aí um tamanho, nós vamos estudar isso, né? Tem as medidas dela, tem vários detalhes aí falando a respeito dela, e de tudo que vai acontecer conosco lá na glória, que está revelado aqui em Apocalipse, porque muitas coisas não está revelado aqui, nós só vamos descobrir quando chegar lá. Quem chegar primeiro conta. Amém? Então, mas de fato essa Nova Jerusalém ainda vai ser inaugurada, e nós vamos poder conhecer por completo ela quando chegarmos lá. Amém? Então agradeço aí a presença de vocês, a participação, companhia. Uma boa noite a todos. Deus abençoe grandemente. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor por esse tempo, pedindo a Ele que esteja ministrando as nossas vidas e trazendo paz ao nosso coração, paciência nesse tempo de pandemia, né? Uma das coisas que a gente mais deve orar é por paciência. Especialmente eu, que tenho 2 pequenininhos aqui, né? Preciso de muita paciência. Olha, ela quer aparecer aqui.
Então, ó, Esther, dá o tchauzinho. Mas vamos passar por esse tempo dando glória a Deus por tudo, né? E deixa eu concluir aqui, moço. Vamos orar então. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, te agradecer por esse tempo de estudo da tua palavra e que o Senhor possa ministrar nossas vidas e especialmente nesse finalzinho aí do livro do Apocalipse, aquietar o nosso coração, tranquilizar o nosso coração de que apesar das dificuldades que enfrentamos e que possivelmente ainda enfrentaremos nessa vida, tudo vai terminar bem. O livro do Apocalipse nos garante isso, que o Senhor tem um controle de toda a história, o controle de todas as coisas e que o Senhor já determinou a derrota completa, total, de todo o mal e que tudo vai terminar bem. E possamos cada vez mais nos entregar ao Senhor, nos consagrar ao Senhor, que o Senhor nos dê cada dia mais um coração quebrantado, humilde, que o Senhor nos torne mais servos, mais sensíveis às necessidades dos mais carentes, mais sensíveis ao amor ao próximo. Em nome de Jesus, ministra as nossas vidas, Senhor, que essas palavras possam nos servir de alerta de que o Senhor irá cumprir tudo o que afirma na tua palavra. E todas as profecias bíblicas irão se cumprir. E que possamos estar cada dia mais buscando transformação do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor nos transforme o nosso caráter. Que o Senhor nos dê paciência nesse tempo de pandemia, em que estamos vivendo nesse isolamento social. Que o Senhor traga paz ao nosso coração, que o Senhor tire do nosso coração toda ansiedade, todo medo, toda insegurança sobre o futuro. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, Pai, a passar por esse deserto, por essa tempestade, com esperança, com ânimo, na certeza de que sairemos vitoriosos de tudo isso. Sairemos melhores de tudo isso. Nos ajuda, Senhor. Derrama a tua graça sobre nossas vidas e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente. Amém. Amém, Clebson. Coisa boa. Fico feliz. Fico feliz. Obrigado. Deus abençoe. Só lembrando que todos os estudos eu estou postando no YouTube, na página chamada Márcio Budu. A página tem o meu nome, Márcio Budu. Os estudos estão todos lá no YouTube. Quem desejar consultar, né, estão todos. Eu acho que só faltaram 3, que deu um problema no celular, não consegui gravar. Mas o restante todos estão lá no YouTube, na página Márcio Budu, estudo do Apocalipse. Deus abençoe, boa noite, paz.